ateliê foi montado nas oficinas do SESC, segundo um projeto da Lina Bardi. Ela nos pediu que cada um de nós instalasse o ateliê. Então eu apresentei esse projeto, criar uma interação entre as poéticas, as técnicas e as práticas artísticas. Porque ateliê é, antes de tudo, oficina, é, antes de tudo, espaço mental. As vocações, quer dizer, esse chamado interior, ele está presente quando você oferece uma experiência dessa natureza. Ele está presente e se manifesta. E se manifesta como anseio, vamos dizer assim, de uma realização, não é? É nessa hora que o ateliê pode ter um sentido, prestar, na verdade, um serviço através do conhecimento e através de um espaço propício às realizações. Para eu poder falar da minha relação com a gravura, eu vou falar antes do que eu acho que é o SESC, o que eu acho que é a oficina de gravura. Então, por exemplo, se você está num lugar como esse supermercado aqui em frente, fazendo compras, ao mesmo tempo está atendendo o celular, nesse celular você está recebendo mensagem pelo Twitter ou pelo SMS. Então é uma compressão do tempo e uma aceleração do tempo que a gente não se dá conta do que está acontecendo com a gente. Nos lugares onde a gente está circulando e a gente não está como pessoa formando identidades, formando relações. Quando a gente atravessa o portão do SESC, a gente já começa a mudar esse tempo e esse lugar. Primeiro a gente vai descendo uma ladeira, devagar, né? Você entra na oficina e você entra por esse portão de madeira. Quando você entra nessa oficina, você já chega numa mesa onde o Evandro começa um ritual de abertura da oficina. Ele e Virgílio estavam aqui no inferno e eles descem para o purgatório pela perna do... Tá vendo? São gravuras ou são desenhos? São desenhos com ponta de prata. Desenho com ponta de prata? Ponta de prata reforçados com sépia. E você já se prepara, então, a entrar num outro tempo e num outro espaço. Você se prepara para entrar num lugar de identidade, num lugar histórico e num lugar onde você forma relacionamentos. É através, então, dessa condução, desse ritual, é que nós nos preparamos a ter um espaço interno e externo para chegar no lugar de identidade, que é a oficina. No ateliê se pratica. Se você estiver interessado só pela prática, você vai e pratica. Se você estiver interessado em refletir sobre a sua prática, você pode também vir aqui para a mesa e conversar um pouco sobre os assuntos que estão em pauta. Se eu levanto uma questão relacionada às operações poéticas, ou uma questão de natureza estética, ou da crítica de arte, etc., etc., ela sempre tem como objetivo incluir o projeto pessoal de cada um. Ela vai ao encontro do projeto pessoal de cada um. Eu estou considerando a manifestação poética. Isso é que é manifestação poética. É a vontade pessoal de realizar alguma coisa. Quando a gente fala de técnica aplicada, nós falamos de operação poética. Esse trajeto, ele é contemplado pelo quê? Pela interação entre essa manifestação poética, esse vir a ser do indivíduo, essa ideia, quando, pelas técnicas, ele adquire conhecimento, então a técnica nesse processo é o pressuposto do conhecimento. Não pode confundir técnica com procedimento, né? Tudo isso para nos levar à prática.
tudo isso está ligado a uma reflexão sobre o fazer. Então, há toda uma dialética entre o conhecimento teórico e prático. Você vai da teoria à prática, volta da prática à teoria o tempo todo. Então, esse pensar, fazer é o que nos leva às práticas. E nos leva às práticas, dando às práticas um sentido. Porque é na hora que você vai começar a pensar nos significados dessas coisas. O que essas coisas todas significam, né? As pessoas, elas gostam de saber. A informação deve ir ao encontro do projeto. Nós também temos aqui uma oportunidade de realizar uma coisa muito importante que eu acho que é encontro entre as pessoas. Não um encontro social, mas um encontro no sentido de estar junto, de se reunir, de sentir junto com o outro, né? De pensar em silêncio, fazer em silêncio ou não fazer em silêncio, agir, desenhar, propor, participar, né? Então são encontros no sentido filosófico mais profundo entre as pessoas. Você tem que criar uma situação onde as pessoas poderão expor os seus projetos. Esse momento é muito importante, a gente aprende muito, que é quando a gente chega com o trabalho, mostra para ele e ele faz uma apreciação do trabalho. E a gente, de assistir essa apreciação do trabalho uns dos outros, a gente aprende muito também. As pessoas que operam a poética, quer dizer, que estão mexendo com os materiais, o instrumental, elas devem conhecer a natureza desse material, desse instrumental, né? Eu tento fazer isso através da própria história. Então, a gravura é, no começo, uma forma, uma técnica de multiplicação de imagem. E ela começa a se desprender levemente dessa função só técnica a partir do Renascimento, porque começam a aparecer grandes gravadores que começam a descobrir na gravura algumas especificidades de linguagem. O que eu quero dizer com linguagem? Quero dizer justamente que você tem várias maneiras de se expressar e de dizer alguma coisa. E algumas técnicas são mais adequadas do que outras para dizer certas coisas. E nós não estamos trabalhando só com artistas. Nós estamos trabalhando com pessoas que querem se aproximar por alguma razão, que às vezes você nem sabe exatamente qual é, da especificidade da linguagem. Ele dá a mesma importância ao diletante que ao artista. Ele acha importante formar o diletante também, que é aquele que é o apreciador da arte, né? Então, eu associo isso ao cuidado que temos que ter com a informação, dessa parte que é operacional. A gravura se faz não só com o corte direto, mas com o corte indireto, quer dizer, com os astros. Isso, se você não tiver uma informação histórica do processo, você não vai entender bem por quê. Você não vai entender muito bem por que se um buril corta e faz um sulco no metal, precisa ser substituído por uma outra coisa que, através da corrosão, vai cortar e fazer um sulco no metal, né? Se você não entende o significado da linha no desenho e na gravura, se você não entende o significado da trama no desenho e na gravura, e se você não entende o arabesco. Quer dizer, são 3 colunas gráficas que você tem que entender para você poder trabalhar e poder construir a imagem que você imaginou através dessa linguagem. Se eu desenho hoje, em 2011, e conheço a obra do Botticelli, um exemplo da história, eu não estou desenhando sozinho. Eu estou desenhando também com o conhecimento dele. E o mesmo ocorreu com ele
quando estava desenhando na época dele. Quer dizer, existe um conceito de grande tradição que não é repetição de nada, e muito menos submissão a qualquer coisa. É transmissão de força vital, de uma geração a outra, né? É aí que entra um conceito de tempo. Quer dizer, se você monta um ateliê e despreza conceitos como tempo, memória, história, você está mal equipado para poder transmitir qualquer informação que eu acho que possa servir a quem nos procura. E não vou desprezar a crítica. Então, esse trabalho de professor, sobretudo em arte, é certamente um exercício de um tipo específico de crítica. E é um tipo de crítica que repousa fundamentalmente na sensibilidade, como toda crítica deveria repousar, né? Aí eu acho que o ateliê, como espaço físico e como espaço mental, ele está instalado. Aí você tem todas as áreas do conhecimento te ajudando a pensar isso. E principalmente a sua experiência. É aí que, num caso desse, eu acho que a experiência pode ser conduzida, vamos dizer assim, por uma vivência estética. É como se faz cultura. Como é que se faz cultura? Cultivando as nossas potencialidades. Você cria, me parece, uma situação de trabalho e do fazer humano agradável. A gente traz para o ateliê o quê? O princípio da composição. O primeiro sinônimo de composição é uma manifestação de cordialidade. É a manifestação do sentimento. Isso pode ser, por mais curioso que possa parecer, né? Você está numa sala com ferramenta, máquina, não sei o quê, pode ser, você pode abrir uma porta interessante para o conhecimento. E isso nasceu com o ateliê, agora cresce dentro do ateliê. Eu não vou criar um espaço para deixá-lo vazio, né? Que seria, até certo ponto, eu acho que um desperdício, né? Falando tudo isso, mas a produção, ela vai mostrar o que de fato ocorreu. O que a gente está fazendo lá dentro? A gente está tentando criar um ambiente propício a esse tipo de cultivo. Aí a gente fica muito consciente daquela expressão do Mário de Andrade, quando ele fez a famosa conferência dele, do artista e do artesão. Ele falou o seguinte para os estudantes: a arte não se ensina, mas se aprende.